E aí? Eu tava pensando aqui sobre o poder da autorreflexão e o poder dos vícios. E, enfim, eu acho que introspecção é uma coisa muito poderosa pra gente, né, enquanto ser humano e agente pensante e etc. Só que tem um porém. Eita, vou espirrar. Continuando. Onde que eu parei? Ah, sim. Meu Deus, peraí. Tá. Tentativa 3 de falar alguma coisa, né? Que eu tô espirrando. Bom, eu tava falando sobre a questão da introspecção. Isso é uma coisa positiva, mas você só consegue. Ah, não tô querendo defender os vícios, tá? Começa daí, mas assim. Você. A introspecção que você tem quando você tem poucas experiências, ou quando você se conhece pouco, assim. Ou quer dizer, quando você não tem muita. Eu acho que se você não experimentou o suficiente na sua vida, talvez, eu acho que a introspecção acaba tomando um rumo muito abstrato, assim, não é tão palpável, sabe? Você não entende bem, a gente não entende bem, assim, de fato, as nuances da gente mesmo, se a gente não tem alguma coisa que nos força a passar por situações. Dito isso, eu creio que vícios, por mais ruins, por mais que eles tenham sim uma tendência a te danificar e ter um malefício no longo prazo e tudo mais, eu acho que a gente aprende bastante com, com esse tipo de coisa porque a gente começa a entender de fato quais são os nossos limites, começa a entender quem é a gente nas situações comuns do dia a dia. Saber entender o que é aquilo que está criando, o que é que está impedindo a gente de fazer as coisas, talvez. Quais são as emoções que você sente quando você está se forçando a querer, você está se forçando a fazer algo, sendo que na verdade você queria muito estar fazendo outra coisa. Isso que é uma coisa bem, uma característica do comportamento de quem tem algum vício. Eu acho que passar por esse tipo de experiência acaba ajudando a gente a entender melhor o que a gente quer e onde que a gente quer mirar, talvez, assim, questão de objetivos e tudo mais. Então, eu acho que a introspecção, ela fica bem mais palpável, fica bem mais direta, né, fica bem mais objetiva, né, quando você tem a oportunidade de juntar essa introspecção com experiências reais, sabe? Enfim, conhecimento, autoconhecimento adquirido por experiência. E eu acho que como eu pude ter um pouco disso, viver um pouco dessas situações, pelo menos nos últimos meses aí, eu acho que hoje eu me sinto bem mais.
eu não sei se maduro, né? Eu acho que isso é uma palavra forte, mas assim, eu me sinto mais experiente para poder querer pensar em alguma coisa que é mais positiva, entende? Conseguir usar o benefício da introspecção e do pensamento, da autorreflexão, para poder ver, enxergar as coisas, assim, aquilo que me faz bem de fato e aquilo que eu sei que me faz mal, né? E coisas assim. E para mim é importante pensar sobre isso porque eu sei que soa meio clichê, mas eu sou uma pessoa muito nova, né? Então, eu tô naquela fase de assim, poxa, não sei o que eu quero fazer da minha vida. Tem algumas coisas que eu gosto muito de fazer, mas eu tenho medo, né? Eu tenho receios e aflições em relação a essas coisas, porque é tudo muito incerto, né? É tudo muito incerto, mas também é tudo muito cheio de vontade, de esperança, sabe? Aquela coisa bem. É uma. É um misto, né? De, de emoções, assim. E daqui pra frente, eu acho que, pensando bem, eu acho que saber alimentar a minha mente com as coisas certas pode me fazer ir até. Ou chegar, né? No ponto que eu quero chegar, entende? Nem que seja no quesito de ter ideias, sabe? Para mim seria muito. Bom, tem sido muito importante para mim pensar sobre essas coisas porque eu tô conseguindo observar bem o poder das experiências e como isso pode afetar a forma como eu penso e como eu acho que isso pode, bom, me trazer algum benefício, né? Talvez isso, esse seja o objetivo final, né? Eu creio que, para mim, como alguém que gosta de criar e alguém que gosta de arte e gosta de pensar e, enfim, tem sido uma experiência boa. Eu tenho conseguido enxergar coisas que, que eu acho que se eu tivesse uma vida muito pacata ou muito conservadora, talvez eu não conseguiria enxergar as coisas dessa forma. Eu não tô querendo, que nem eu já tinha falado, eu não quero defender que você tem que fazer um monte de besteira, que você tem que se jogar para viver e ser inconsequente e tudo mais. Mas eu creio que para mim, como experiência pessoal e tipo, desenvolvimento, eu acho que valeu a pena, sabe? Valeu a pena até para eu poder entender o que eu quero atingir. E, enfim, tem eu vira e mexe, eu tenho muita vontade de criar um conceito, uma narrativa. Não precisa ser, não é limitado a um estilo de arte específico, né? Óbvio que eu tenho um viés bem grande para música, mas eu gosto muito de todos os tipos de arte, né? E poder criar uma narrativa que fala sobre coisas nesse sentido de você conquistar coisas ou, sei lá, ter a habilidade de você chegar, de você enfrentar as coisas e construir algo, sabe? Eu acho que isso é muito atraente para mim. E, enfim,
para mim seria uma coisa muito boa poder conseguir desenvolver isso, desenvolver essa narrativa, né? E explorar esses conceitos, explorar emoções, explorar, enfim, tudo isso. E é óbvio que isso é fruto daquilo que eu tinha falado, de introspecção e experiências. Acho que só assim eu posso ser convincente, né? Porque é bem mais fácil você contar uma história real do que uma história que é que não foi vivida de fato. Então, eu acho que eu conseguiria ter um nível de profundidade que é mais interessante assim, que é real, sabe? Algo que possa tocar, entende? Causar mudança, que eu acho que é o grande poder da arte, eu acho, a parte mais sublime da arte é o impacto que ela traz, né? Por meio das reflexões que você tem e tudo mais. Mas óbvio que isso é muito subjetivo, enfim. Mas existem mensagens. Eu lembro de uma aula que eu tive, não sei se foi na faculdade, se eu não me engano foi na faculdade, que a gente conversou sobre essa questão de mensagens, né? Mensagens, assim, informações que você quer passar. E eu acho que a pessoa que está comunicando algo, ou a pessoa que cria algum tipo de arte, normalmente ela quer comunicar alguma coisa. Normalmente, né? Nem sempre. E aí eu acho que isso é o que pode trazer tipo um benefício geral assim das coisas para as pessoas, né? E gerar mudança. E, enfim, eu falei enfim várias vezes já. Bom, é um caminho, é uma jornada. Né? Para mim tem sido uma baita de uma jornada. Eu tenho, que nem eu já tinha falado, existem muitas coisas em jogo e aí muitas incertezas e muitas coisas assim, mas o que eu penso é que eu preciso só seguir, né? Sem me preocupar com coisas assim, que eu não vou dizer que são fúteis, mas coisas que me prendem, sabe? Não ficar muito preso no passado, talvez me prender as coisas que podem dar certo, né? Uma incerteza que sempre me paralisa um pouco, uma, um problema aí que é chato às vezes de pensar sobre, mas é a realidade, é que assim, o tempo é limitado, né? E eu não tenho tanto recurso para poder ficar tentando e tentando e tentando de novo várias coisas, sabe? Isso, e eu obviamente estou falando de carreira e de, enfim, do que eu quero construir, né, pra minha vida. E eu acho que, no fim das contas, a oportunidade que eu tenho, as oportunidades que eu posso ter são oportunidades que, que eu acho que eu posso agarrar e seguir, né? E eu acho que eu só tenho que cultivar mesmo e focar naquilo que eu já sou bom. E, sei lá, construir contatos e fazer todas essas coisas assim. Bom, acho que se fosse para resumir tudo que eu falei, eu acho que existem muitos pensamentos, existe muita ansiedade, muita coisa envolvida, mas também tem muita vontade, né, de fazer as coisas. Então, talvez seja só uma questão de tempo para poder achar algo que de fato
faça sentido, sabe? Alguma coisa que eu consiga fazer, que eu consiga conciliar a arte e essas coisas que eu amo de criação e conciliar alguma habilidade técnica, alguma coisa que eu queira fazer. Porque no fundo, por mais que eu possa seguir o caminho de não estudar, por exemplo, e só ir criando e fazendo as coisas, eu queria muito poder ter a experiência de estudar e de conhecer pessoas e toda aquela coisa assim. Ah, então, é isso. Eu acho que a introspecção e a experiência são duas coisas muito boas. Vícios são ruins, mas tem um lado positivo também. E nas incertezas da vida a gente tem que ir. Mas, ah, que, que nem eu tô lendo um livro agora, relendo um livro, na verdade, A Guerra da Arte. E ele fala que, num certo trecho, que quando você tem medo de fazer, eu acho que coisas grandiosas, coisas que têm frutos bons, coisas que são desafiadoras, são as coisas que vão. Que são as opções certas, né? São os nossos. Tem, esse tipo de coisa tem que virar o nosso norte pra gente poder seguir, entende? As nossas metas, tudo que a gente estabelece assim como objetivo pra gente realizar. Tudo sempre vai ter muita incerteza, tudo sempre vai ter muito medo, muitas coisas assim envolvidas, mas segundo ele, né, e eu acho que talvez ele esteja certo, é que tudo isso na verdade é só um indicativo de que é isso, esse é o caminho. E tem que ir, partir pro abraço, né, que nem dizem. E, enfim, acho que considerações finais, eu diria que eu sou afortunado e desafortunado ao mesmo tempo, porque eu cresci num ambiente que eu tive muita liberdade para fazer as coisas, apesar de que eu tenho pessoas ao meu redor que são extremamente fundamentalistas em alguns aspectos, mas eu cresci com liberdade de pensamento e eu cresci num lugar que eu sempre fui incentivado a buscar conhecimento. Então, por mais que recursos sejam sempre tenham sido assim um fator um fator meio complexo da minha vida, eu acho que existe existe uma janela de oportunidade para poder fazer acontecer, eu acho. E é só questão de, sei lá, não me perder, talvez. Esse é um apelo que ele faz um pouco nesse livro. O autor, ele diz que a gente é uma questão de aprender a lidar com consigo mesmo no quesito de, assim, os objetivos que a gente estabelece, provavelmente só a gente vai estar correndo atrás. Então, se a gente tem vontade de fazer alguma coisa, a gente tem que usar os nossos pontinhos para poder fazer acontecer. E a gente que tem o controle total da nossa história, né? E, enfim, então nesse sentido eu me sinto afortunado de ter tido essa liberdade. E eu acho que isso gerou coisas boas para mim, no fim das contas. Apesar dos erros que eu cometi nesses últimos tempos, muitas coisas boas aconteceram em questão de evolução e tudo mais. Então,
enfim, são. Tudo tem um lado bom, tudo tem um lado ruim. E eu acho que é tempo, né? Temos que dar tempo ao tempo. E, bom, é isso.